Eu me chamo Estelina Silva, sou graduanda de licenciatura em Química pelo Instituto Federal de São Paulo, no campus Suzano, e venho hoje apresentar o desenvolvimento e os resultados de um relato de experiência realizado por mim e pelo também graduando João Victor Moura, com a orientação das professoras Mônica Biancolin e Cátia Regina. O título do nosso trabalho é Jogo Didático no Ensino por Investigação. Bom, esse trabalho é resultado da segunda regência conjunta realizada por mim e pelo João, enquanto bolsista da CAPES, pelo programa Residência Pedagógica, que tem por objetivo fomentar o aperfeiçoamento da formação de estudantes de licenciatura através de um aprofundamento da formação teórico-prática. O programa tem uma vigência de 18 meses ao total, organizados em módulos que contemplam diferentes momentos, como ambientação e a observação da escola, elaboração de planos de aula e a realização de regências com acompanhamento do professor, no nosso caso, com acompanhamento da professora Cátia Regina. Bom, o referencial teórico foi escolhido com base nos resultados de uma pesquisa realizada nas etapas iniciais do programa, onde nós, os residentes, realizamos o mapeamento da escola através da aplicação de um questionário aos alunos, visando compreender quais ações poderíamos tomar para trazer um resultado positivo para a escola. O questionário obteve um total de 201 respostas dos alunos dos 3 anos do ensino médio. Então, primeiro, segundo e terceiro ano responderam esse questionário, onde uma das perguntas se referia aos métodos de ensino que menos os auxiliam no processo de aprendizagem. E o uso de lousa e slides apresentaram um alto volume de respostas, indicando que os alunos não se sentiam muito favorecidos com o uso desses métodos, que são mais comuns nas aulas expositivas. Isso levou a gente a buscar metodologias que sejam capazes de favorecer o desenvolvimento cognitivo dos alunos. O referencial teórico escolhido e estudado foi o ensino por investigação. Dessa forma, no período de planejamento das aulas, os residentes passaram por diversos momentos de formação, através da leitura de artigos, realização de fichamentos, apresentações conjuntas, e culminou no desenvolvimento de aulas baseadas nesse referencial. Nós nos baseamos principalmente nos trabalhos de Lúcia Helena Saceron, com o trabalho Alfabetização Científica, Ensino por Investigação e Argumentação, Relações entre Ciências da Natureza e Escola, e o trabalho de Ana Maria Pessoa de Carvalho, com o título Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino por Investigação. Bom, a autora Saceron joga a luz sobre a importância da cultura e da cultura escolar na construção do conhecimento. Segundo ela, cultura está intimamente ligada ao ambiente em que se encontra, e a escola, com suas próprias particularidades e práticas, possui uma própria, ou seja, uma cultura escolar. Porém, muitas das vezes a escola acaba transmitindo conhecimento de forma isolada, sem construir uma relação com a sociedade e o mundo real dos alunos. Se torna um conhecimento solto e não ganha significado para aquele estudante. Para romper com essa cultura escolar e estimular o pensamento crítico, o ensino por investigação entra em cena utilizando problemas do cotidiano como um recurso didático, introduzindo também a alfabetização científica. O resultado desse trabalho é um aprendizado mais reflexivo e envolvente, o que estimula a observação e coleta de dados, a criação de hipóteses, a discussão, a comunicação de resultados, torna o aluno mais protagonista no seu ensino-aprendizagem. Nessa metodologia, como eu já disse, o processo de aprendizado é baseado na dinâmica, o aluno como protagonista e os professores como um papel de orientador de investigação, auxiliando em todo o processo e incentivando a formulação de hipóteses. Isso quem afirma é Carvalho. Dessa forma, o estudante é encorajado a experimentar e cometer erros, para que possam aprender com esses equívocos e possam evoluir intelectualmente. Já o professor fica responsável por criar um ambiente de aprendizagem seguro e de apoio, onde os estudantes se sintam confortáveis para cometer esses erros e elaborar problemas que atraiam a atenção dos estudantes, incentivando eles a resolver os problemas e desafios propostos, não trazendo algo tão longe de achar uma solução para desestimular o estudante, mas ainda assim propondo pequenos desafios para que eles possam, aos poucos, ir se superando e ganhar uma aprendizagem muito mais significativa. Uma sugestão que a gente trouxe, no caso, para fomentar esse ambiente de aprendizagem do mais propício, é a implementação de jogos didáticos, com uma abordagem mais investigativa durante as aulas. Os jogos didáticos têm sido uma utilização crescente no ambiente educacional e tem trazido um ar de diversão ao processo de ensino, proporcionando um desenvolvimento cognitivo maior, emocional, criativo, nos estudantes. Ao serem utilizados como uma ferramenta pedagógica, os jogos conseguem motivar os alunos a buscar novos conhecimentos, estimulando o desenvolvimento das habilidades como autonomia, responsabilidade e proatividade. Principalmente pós-pandemia, como teve uma questão de isolamento, essa interação é um grande passo socioemocional para os estudantes. É importante destacar que a utilização dos jogos deve ser planejada e consciente, para garantir um aprendizado significativo. E é necessário escolher jogos adequados para cada faixa etária. Dessa forma, é possível explorar todo o potencial de um jogo didático como ferramenta pedagógica eficaz. Sobre o nosso relato propriamente dito. O objetivo desse trabalho é relatar a aplicação de um jogo educativo investigativo que foi utilizado para ensinar o conceito de saltos quânticos no modelo atômico de Bohr, para uma turma de primeiro ano do ensino médio, de uma escola pública estadual, de período integral, ou seja, uma escola PEI, situada na cidade de Ferraz de Vasconcelos, município da Zona Leste do estado de São Paulo. Então, colocando a situação da escola, é uma escola de periferia, e é uma escola com uma situação social levemente precária. Bom, antes de a gente aplicar o jogo, foram aplicadas 2 sequências de aulas.
tínhamos disponíveis 2 aulas seguidas, ou seja, uma dobradinha, e a gente utilizou, antes da aplicação do jogo, 2 dias com essas 2 aulas de 45 minutos. E também, por ensino por investigação, a gente trabalhou os modelos de Dalton, Thompson e Rutherford. No terceiro dia de aula, a gente teve um primeiro momento de retomada dos conteúdos trabalhado anteriormente e uma introdução sobre o modelo de Bohr. Durante todo o momento da aula, dessas sequências, a gente buscou meios para que os alunos construíssem um significado, não passando apenas informações soltas. Então, a gente tentou trazer abordagens diferentes. E como um fechamento desse pedaço, desse ciclo, a gente aplicou o jogo como finalização. Bom, o jogo é um jogo de tabuleiro, pautado com ensino por investigação, como eu já mencionei. O nome dele é Revisão Quântica, porque o seu intuito era fazer uma revisão dos modelos atômicos que a gente já tinha estudado, uma revisão e reafirmação deles, porque mesmo que eles tenham visto como o novo currículo tem muitos assuntos, não há uma quantidade muito grande de conteúdo, e isso faz com que os alunos, às vezes, esqueçam alguns detalhes. Então, além de fazer essa revisão para fixar o conteúdo, a gente também introduziu o conteúdo de distribuição eletrônica, orbitais estáveis e a quantização de energia. Esses últimos, a quantização de energia e orbitais estáveis, não estavam de maneira direta no jogo, mas de forma indireta, como, por exemplo, o tabuleiro, que foi montado de uma forma de átomo, seguindo a quantidade de elétrons de cada uma das camadas eletrônicas, segundo o modelo proposto por Linus Pauling, despertando assim a curiosidade nos estudantes que questionaram, a nós, residentes, o porquê o tabuleiro era daquela forma. Porque a gente tinha que preencher primeiro, acertar 2 questões, depois pular para outra, preencher 8, depois pular para outra, e assim por diante. Isso abriu espaço para uma introdução sobre níveis de energia e distribuição eletrônica. Então, a gente fomentou primeiro uma curiosidade neles sobre o porquê, para depois introduzir o conceito diretamente. As cartas, de forma geral, o baralho de cartas, de forma geral, era bem simples. Como eles é um jogo de revisão, as cartas continham perguntas de revisão. Então, os exemplos que eu coloquei aqui, qual o modelo que propôs o átomo formado por uma massa carregada positivamente com os elétrons distribuídos? Seria Thomson. Ou, por exemplo, como era conhecido o modelo proposto por Thomson, que era o pudim de passas. Alguns exemplos aqui com os 2 primeiros modelos, mas o baralho conta com um total de 45 cartas distribuídas em perguntas dos mais diferentes modelos. Além de cartas especiais que facilitariam o estudante a avançar no tabuleiro. Essas cartas especiais, nós colocamos algumas palavras-chave para ver se despertava o interesse dos estudantes, que também despertou, como a palavra quantum em relação à quantidade de energia, ou camada de valência. E isso fez com que os estudantes perguntassem o que era, e era exatamente esse o intuito, fazer com que eles questionassem para abrir espaço para a gente dar continuidade com os assuntos. Bom, a atividade teve uma boa participação e colaboração dos alunos, o que possibilitou a interação deles possibilitou que a gente visse alguns conceitos que eles entenderam errado e pudéssemos corrigi-los. Entretanto, podemos melhorar ainda mais a exploração dos números quânticos e a quantização de energia por meio de analogias um pouco mais elaboradas. Ainda ficou um pouco vago, então seria prudente elaborarmos mais regras, explicarmos um pouco mais, talvez desenvolver mais algumas cartas, para que esse jogo pudesse ser mais eficaz. Bom, o ensino por investigação demonstrou ser uma abordagem promissora na obtenção do processo educativo significativo, e o uso de diferentes estratégias e de diferentes metodologias dentro de uma metodologia já diferenciada trouxe um engajamento muito grande dos estudantes e com as atividades, com o conteúdo proposto. Essa turma, a gente já tinha trabalhado antes com a metodologia investigativa, de uma outra forma, mas a gente já tinha trabalhado com eles, estamos trabalhando com eles há alguns meses nesse modelo de metodologia. Então, eles conseguiram evoluir mais. Percebemos uma grande mudança da primeira sequência que a gente aplicou com essa metodologia investigativa, em relação a essa segunda. Eles participaram mais, responderam mais, mesmo estando errados, eles não se deixaram bater, exatamente como nosso referencial teórico indicava. E a gente também percebeu que eles assumiram mais rápido o papel de protagonistas do estudo. Em alguns momentos, eles mesmos questionavam, eles mesmos traziam. Teve até um estudante que se propôs a explicar, ele pediu para a professora titular da aula e para nós, os residentes que estávamos aplicando a regência, ele poderia explicar um pedacinho de um modelo, porque ele achou muito interessante e pesquisou mais a fundo. Então, vemos que esse tipo de ensino, de metodologia, foi bem eficaz, considerando todo o aspecto da escola, localização geográfica, social e assim por diante. Bom, acho que é isso. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.